Seja bem-vindo, uma tarde abençoada, uma sexta-feira na bênção do Senhor. A gente hoje está aqui com uma sinfonia, um coral lindo cantando. Que Deus te abençoe, olha só, coral de cigarra, que delícia. E tem um vizinho aqui que eu acredito que ele vai fazer um furo na parede. Geralmente ele espera eu começar a live para poder começar o furo. Mas enquanto ele não começa o furo dele, a gente continua aqui agradecendo a Deus por essa sexta-feira, por esse mês de novembro que terminou e por esse mês de dezembro que acabou de começar. Mês de dezembro, mês especial, semana que vem não, dia 12 é o dia do meu aniversário. Lembra aí, anota aí, faz a anotaçãozinha lá. Dia 12, aniversário do pastor Samuel. Manda uma mensagem para mim. Vai ficar muito feliz. Posta lá nas suas redes sociais uma homenagem. Vou amar. Bom, e me marca, né? Posta lá e me marca. Nós estamos falando sobre o propósito de Deus. Nossa live é live 828. Essa live ela tem um objetivo. Deus me impulsionou para a gente conversar, ter um tempo sobre o propósito, se reavaliar, se reciclar, entender alguns pontos, orar, para que a tua caminhada seja sempre no rumo certo, na direção certa, com a motivação certa. Chegue lá e possa dizer: Senhor, eu cumpri aquilo que você estabeleceu que eu tivesse feito, que eu tivesse cumprido. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro, perder a alma. Que bom demais ter a irmã Luzia aqui, que coisa boa. Deus abençoe essa família linda, abençoe muito sua vida. E você que está assistindo agora, essa live, ela está sendo gravada, vai ficar gravada, e se você assistir depois, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo junto. Quero orar com você, para só um pouquinho, se estiver na academia, no ginásio, dá uma parada. Se tiver, não dá parada não, bota o fone de ouvido e escuta. Se estiver fazendo, escuta. Deus quer falar algo com você, eu tenho certeza disso. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor, tempo de bênção, tempo de cura, tempo de paz. Meu Senhor, eu peço a tua presença de uma maneira extraordinária. Traz cura, traz alegria, traz tranquilidade no coração, aonde há o tormento, Senhor, que seja substituído, Pai, por bênção, por paz. Eu repreendo toda aflição, toda dor. Se tiver algum desconforto, Senhor, alguma preocupação, ó Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, traz paz, traz direção, traz vida. Te agradeço, Senhor, por esse tempo junto. Te agradeço pela oportunidade de juntos compartilharmos a riqueza, a profundidade, a sabedoria que tem na tua palavra. Nos ajuda, Jesus, a levar essa palavra em todos os cantos da terra. Guarda as nossas vidas, nossas decisões, que nós possamos te seguir e te servir, Senhor. Te agradeço. Eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui, pelos que vão assistir. Eu abençoo o trabalho, eu abençoo a saúde, eu abençoo o Senhor, as finanças, eu abençoo a família, o casamento, os filhos. Senhor, traz paz. Eu declaro a paz, Senhor, sobre as nossas vidas. Que esse final de semana seja um final de semana de bênção, que haja alegria, Senhor, que haja tranquilidade. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito você. Ontem eu falei uma coisa e acabou que eu falei, dei uma informação equivocada. Olha que situação a minha. Eu falei ontem sobre Adoni-Bezeque e eu falei que Josué capturou Adoni-Bezeque. Não foi Josué que capturou Adoni-Bezeque, não foi. Essa história está no livro de Juízes. Depois que o Josué morre, a descendência de Josué, ali os filhos dele, acredito que seja, eles dão continuidade eu não tenho certeza, são filhos dele, eu não quero trazer mais uma informação errada, tá bom? Então vamos ler aqui, Juízes, no capítulo 1,
diz o seguinte: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele e feriram os cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, o prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Eu tinha dado a informação errada, nem tinha dito a referência, mas está aí a referência que eu estava devendo, de Juízes, capítulo 1, verso 4 a 7. Adoni-Bezeque, senhor de Bezeque, esse rei que ele capturou 70 reis, colocou para comer migalhas embaixo da sua mesa e cortou os polegares das suas mãos. E a gente teve um aprendizado muito bom ontem, que o que significa cortar os polegares. Os polegares hoje significa a identidade. Há lideranças que elas cortam os polegares, tiram a tua identidade. Você não pode ser quem você é. Você tem que se desfazer da sua identidade. Você tem que adotar um outro perfil. E aí você já deve ter visto determinadas lideranças que elas te impulsionam a ser o que elas querem que você seja, não o que Deus quer que você seja. E era exatamente esse problema desse tipo de liderança visada na visão do Adoni-Bezeque. A nossa liderança, ela está em cima da visão de Jesus. Jesus é o nosso líder. Ele nos deixou a referência como liderar, como falar, como repreender, como dar feedback, como cuidar, como aproximar, como ser servo, como cuidar de verdade, como direcionar as coisas que precisam ser direcionadas. Hoje nós vamos falar um pouco mais voltado para visão, ampliando a visão do seu propósito, ampliando a visão do seu propósito. Isso é muito, muito interessante, que Deus, ele coloca a visão primeiro, a visão, ele dá a visão, e a unção de Deus está nessa visão. Você recebe uma visão, você tem uma visão, e a partir dessa visão vem a unção de Deus que vai te capacitar a realizar essa visão. Essa medida, a medida da tua visão, ela vai determinar a medida da unção que está sobre você. Visão limitada, pouca unção. Visão extraordinária, muita unção. A visão, ela é importante. No teu propósito ela é importante, porque a partir da tua visão, a unção vai ser derramada. Se você não consegue ter uma visão grande, vai ter uma unção pequena, limitada. O que nós construímos é a expressão daquilo que nós vemos. Saiba disso. A visão e a unção é diretamente proporcional. Se você consegue enxergar, Deus, ele vai assinar embaixo. Se você consegue ver que as coisas vão acontecer, Deus, ele vai abençoar a sua mão, vai liberar para você aquilo que você precisa. A falta da visão limita a unção e a ação divina. A falta da visão. Eu não consigo ver como Deus vê, então eu não vou ter aquilo que Deus vai fazer. A gente vai ter um exemplo, vários exemplos bíblicos sobre isso. Por exemplo, Pedro. O apóstolo dos gentios seria Pedro, não seria Paulo. Pedro tinha andado com Jesus. Pedro estava próximo a Jesus. E ali em Atos, deixa eu pegar aqui a Bíblia para a gente compartilhar. Eu gosto de usar a Bíblia, gosto mesmo. Atos, você vai ver lá em Atos,
no capítulo, cadê você? Atos, acredito que no capítulo 10, Atos capítulo 10, a visão de Cornélio em Cesareia. O Pedro, ele vai dormir, ele vai estar lá à tarde no seu tempo, estava lá em Jope e estava, capítulo 10, verso 9, olha, eu mais uma vez falando o que Pedro vai dormir. Pedro não foi dormir não. Veja aqui, vamos ler o que a Bíblia diz que é melhor, né? No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Não foi para dormir, foi para orar. Quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e ele viu o céu aberto, e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E isso aconteceu umas 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu, quem procurais? Qual é a causa que estás aqui? E aí você conhece o restante do texto. O que se passa por aqui? O judeu, ele entende o seguinte, ele entende da aliança, que a aliança de Deus é com Israel, e Deus não quebrou a aliança com Israel, não. Se em algum momento você ouviu esse pensamento ele não procede. Deus não descartou a aliança que ele tinha com Israel, e Deus não substituiu, Deus não tirou ali de Israel ali aquele compromisso e passou para um outro povo. Não, Deus ama Israel, Deus tem aliança com Israel. Israel é a menina querida dos olhos de Deus. Israel é a nação escolhida de Deus. A nação santa de Deus é Israel. Deus não desistiu de Israel. Deus tem aliança com Israel, entenda isso. Nós somos enxertados na oliveira, que é a nação de Israel, que é a descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão por Jesus. Entenda isso, guarde no seu coração, ame Israel, compreenda o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro entendeu o seguinte, que aquilo que Israel recebeu, que foi Jesus, era para ficar somente entre eles, não era para divulgar, dividir, compartilhar, não. Assim como sempre foi, as coisas de Israel eram para pertencer a Israel. Lembra de que João fala: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veio para o que era seu. Ele veio para os judeus como promessa, como Messias. Mas os judeus não entenderam, não receberam. E ainda bem que não receberam, porque por causa disso, nós fomos alcançados. Nós que não somos judeus, descendentes diretamente lá da nação de Israel, eu sou brasileiro, apesar de entender que na minha história eu tenho uma ascendência judaica, mas a nação de Israel, eu não sou israelense, eu sou brasileiro, e para o judeu ele olha para mim e ele me vê como o quê? Ele vê como um gentil, alguém que não participa. Eu não tenho obrigação de seguir os ritos que o povo de Israel tem que seguir, porque essa ordem é para eles, isso é para eles, eu não tenho essa obrigação. Mas eu preciso obedecer o que a palavra me fala. E aí você vai ver, isso é o tema para outra discussão. O que nós estamos tratando aqui é da visão de Pedro. E Pedro, ele estava firme nesse propósito. Eu não vou sair e falar
para um povo de uma outra nação, eu tenho que ficar aqui. Quando ele tem essa visão, nessa visão ele vê esses animais ali descendo e tal, e Deus fala, mata e come. Ele fala, não vou fazer isso, isso é contra meu ensinamento, é contra a minha visão, eu não vou sair daqui e comprometer o meu ensinamento. Aí o Senhor fala com ele em visão, olha, quem é você para tornar comum aquilo que Deus purificou? Aquilo que Deus purificou. Quem é você? E ali Pedro passa a ter uma outra visão. Quando aqueles italianos lá, o Cornélio chega para ele, mamma sou italiano. O Cornélio não tinha a Torá. Lembre-se que aqui era o ano talvez 35 depois de Cristo. O Novo Testamento foi finalizado lá pelo ano 100. Ele não tinha o que nós temos hoje. Bote na sua cabeça. E a religião judaica, ou até mesmo os seguidores de Jesus, para os romanos e para as outras nações, era uma coisa deles, era invenção deles, não fazia diferença nenhuma. É como se aquilo fosse invenção daquele povo. Mas o Cornélio, ele tem um encontro especial com Deus, ele tem uma revelação de Deus, aparece um anjo e fala com ele, você vai procurar o Pedro e vai pedir a ele para te ajudar. E o Cornélio, ele começa a ter um entendimento, um discernimento espiritual, e ele procura a Pedro. Essa história está lá em Atos capítulo 10, ele procura a Pedro, e o Pedro, entendendo que Deus agora, ele não tem essa divisão, que Deus se importa com os gentios, conversa com ele, ensina para ele o caminho do Senhor. A visão de Pedro estava limitada. A visão de Pedro, o problema de Pedro era que ele não conseguia ver como Deus estava vendo. E aí Deus faz o quê? Deus levanta Paulo. Deus levanta Paulo, e levanta Paulo de uma maneira extraordinária. Você está indo aqui em Atos 10, em Atos 9 acontece a conversão de Paulo. Deus separa Paulo e leva Paulo para quem? Para os gentios. E lá nos gentios Paulo ensina, Paulo mostra para ele a salvação. Tanto que o evangelho, o livro de Romanos, a carta que ele escreve aos Romanos, é parecido, e alguns chegam a entender que aquilo ali é o evangelho de Paulo, é o ensinamento do evangelho de Paulo, que fala sobre a graça, que fala sobre o relacionamento com Deus, que fala sobre conhecer a Deus, o que é andar com Deus. E tem passagem brilhante, apaixonante em Romanos, acho que é capítulo 6 ou é capítulo 7 de Romanos, depois você dá uma conferida, que ele fala que a minha carne, ela me mata, ela não quer Deus, ela foge de Deus, ela me separa de Deus o tempo inteiro, e eu tenho que entender que se eu der lugar à minha carne, eu nunca vou conseguir as coisas celestiais. Mas bendito seja o Senhor, que me amou, que me salvou. E Paulo é tremendo. Então a visão que Deus deu para Pedro, Pedro não conseguiu alcançar. Pedro não conseguiu. E mais na frente há um confronto que o que Pedro queria? Pedro queria colocar sobre os gentios, que não tinham a herança, o ensinamento, a tradição judaica, aquilo que era a responsabilidade dos judeus. E aí o Paulo bate de frente com ele e fala, não, os gentios eles têm que se comportar de acordo com os princípios bíblicos, mas o que é para os judeus a gente tem que deixar reservado para os judeus. A visão, e aí você vai ver, Deus usa Paulo de uma forma extraordinária, leva Paulo às nações, de tal maneira que nós estamos aqui hoje. Nós fomos alcançados hoje aqui no Brasil, temos a Bíblia, temos o entendimento da palavra de Deus, cantamos ao Senhor, conhecemos o Deus de Israel. Por quê? Porque Paulo se dispôs a romper e falar desse Jesus. Ele ouviu a visão, continuou a visão. Entenda o seguinte, Deus, ele quer alargar a tua visão. Deus quer alargar a nossa visão. Deus quer aumentar a tua visão. Deus, ele quer levar você para um outro nível. Ele quer te tirar da visão pequena e ele quer fazer que você enxergue muito mais. Lembra quando o povo de Israel, eles chegaram na terra e eles foram espiar a terra, e o que eles disseram? Eles disseram assim, olha, nós somos como gafanhotos.
esse povo é muito melhor do que nós, preparado que nós, capacitado que nós, tem mais armas, eles têm mais conhecimento, eles são tudo melhores do que nós. Josué e Caleb, os dois, Josué e Caleb, eles dizem, não, Deus está conosco. Deus nos trouxe até aqui, Deus fez o que fez e nos colocou até aqui, porque a gente tem capacidade de conquistar essa terra. A força desse povo caiu, Deus está do nosso lado. Nós não somos gafanhoto. E aí quem entra na terra e quem lidera aquela terra? Josué e Caleb. Por quê? Porque a visão ampliou. E a visão, nessa visão, entenda isso, nessa visão foi derramada a unção, uma unção de conquista. Deus quer ampliar essa visão. Deus não te quer limitado. E eu gosto disso aqui. Por quê? Porque Ele quer mais, ele pode te dar mais. Tem coisa maior chegando. Vida profissional, uma vida profissional muito maior, muito melhor, sua saúde melhor. Mas enquanto você não vê isso, você não der uma olhada e se vê mais, conheço pessoas com 40 anos ou 50 anos, já querem entregar os pontos da vida, já deram o que tinha de dar. Olha a diferença, o Caleb, ele tinha 85 e queria mais. Deus, ele quer te fazer enxergar mais. Uma saúde melhor, uma família melhor, uma vida intelectual melhor, uma vida financeira melhor, uma vida espiritual melhor. Deus quer ampliar mesmo, abrir essa visão sua, abrir e fazer você enxergar que tem muito mais coisas. E essa visão espiritual está ligada a ser sensível, a entender o movimento de Deus. Irmãos, nós estamos caminhando para um tempo onde só os que vivem pela fé que vão vencer. A realidade do mundo está muito cruel. E viver nessa realidade te limita mais ainda. Mas aqueles que têm a unção de Deus, a visão de Deus, eles não se limitam pelas circunstâncias. Eu lembro do texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, verso 20, que fala do Geazi. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 20. Vamos dar uma lida aqui. 2 Reis, capítulo de número 6, lá no verso de número 20, que o Eliseu ora por ele. Verso de número 15, 6,15. Olha o que está escrito aí. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: meu senhor, o que nós vamos fazer? Ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te de cegueira essa gente. E feriu de cegueira conforme a palavra do Eliseu. Olha aqui, eu sou apaixonado pela Bíblia, já assumo para isso. A realidade vista pelo moço que seguia o Eliseu, a realidade que seguia era o que ele estava vendo. Ele estava vendo ali, era o que humanamente se via, o final, não tinha para onde ir. Mas o que ele não estava enxergando foi o que Deus abriu para ele ver. Pede a Deus para fazer você enxergar aquilo que você não está vendo ainda. Pede para Deus abrir os teus olhos para você enxergar além da tua visão humana. Além da tua visão humana. O diabo, ele é expert em apresentar a visão humana para você. Ele apresenta os reinos do mundo com tudo que está lá. Ele apresenta para Eva o sabor daquela fruta, mas ele não abre os olhos para fazer você enxergar o que está por trás daquilo. Deus, ele abre os teus entendimentos, faz você enxergar muito mais além. Ele faz você enxergar como o moço
que estava lá com o profeta, que ele não estava enxergando, e o Eliseu falou: abre os olhos dele, Senhor, amplia essa visão dele. E quando ele viu uma quantidade absurda de soldados, de carros, e um tipo de carro, de carruagem, que ele nunca tinha visto, carro de fogo, que nenhum exército tem, que ninguém tem. Nós precisamos não enxergar as coisas com a ótica humana, mas nós precisamos ter a visão espiritual. Quando a visão espiritual é dada, quando Deus ele coloca essa visão, nada consegue te limitar, nada consegue te prender, nada consegue te dar aquele ponto, você não vai além. Vai, porque é o Senhor que vai fazer você ir além. Aquilo que você vai enxergar vai acontecer. Começa a ver sua família convertida. Começa a ver, Senhor, eu quero enxergar isso, eu quero enxergar o milagre. Eu quero enxergar, Senhor, eu quero ver isso aí. Eu quero ver acontecer a cura, a porta aberta, a paz. Eu quero enxergar. E o Senhor vai abrir essa visão e você vai ver uma unção nova derramada sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Amanhã nós não teremos nossa live, nem no domingo, mas na segunda a gente está junto aqui compartilhando. Quero falar um pouco da visão, lá para Abraão, algo que limita a nossa visão. A gente tem que ir além das nossas limitações. Amém? Vamos orar agora agradecidos ao Senhor. Obrigado por você que participou aqui comigo, que está aqui assistindo a gente, esse tempo rápido de bênção. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de compartilharmos a Tua palavra. Abre nossos olhos, Senhor, abre nossos olhos, para que a gente enxergue aquilo que Tu está nos mostrando, Senhor. Não o que é humano, não o que é limitado, mas aquilo que é espiritual. Faz-nos ver com os Teus olhos, Senhor. Faz-nos enxergar além, tira-nos, ó Deus, da nossa limitação humana e nos faz acessar o mundo espiritual. Eu abençoo, Senhor, cada um dos Teus servos, ministro sobre eles a bênção, final de semana maravilhoso, a paz de Deus sobre a vida dos Teus servos, Pai. Dá-nos uma sexta-feira abençoada, um dia de bênção, um mês de dezembro maravilhoso, Senhor. Obrigado por esse tempo junto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.